Obrigado, Sr. Presidente. Eu começo, obviamente, por cumprimentar o Sr. Diretor-Geral, o Dr. Carlos Almeida e também a Dra. Maria José Espírito Santo, que hoje estão aqui connosco para falarmos sobre estas matérias. Cumprimentar todos os munícipes de Barcelos, que aqui hoje também estão, e que demonstra a preocupação que lhes traz este assunto. E sem dúvida nenhuma nós estamos perante uma matéria e um assunto que é da maior importância e da maior sensibilidade. E é uma matéria que mexe com saúde pública e é uma matéria em que ninguém nos dá garantias do efeito em concreto quanto à exposição dos campos magnéticos e elétricos que são derivados da instalação destas linhas. E, portanto, eu acho, Sr. Presidente e Sr. Diretor-Geral, que matérias como esta, muito mais importante do que as diferenças políticas, ou mais importante que as questões partidárias, é efetivamente que impere o bom senso e que o interesse público seja perseguido, e o interesse público aqui é a saúde das populações. E, portanto, mais do que um direito das populações, é uma obrigação do Estado garantir essa mesma saúde pública e garantir que os cidadãos portugueses não são prejudicados na sua saúde pelo facto de haver outras necessidades que claramente ficam aquém do interesse que é a saúde pública. E, portanto, nestas matérias já sabemos que existe sempre um conflito de interesses, mas deve prevalecer sempre o interesse mais importante e mais relevante, e neste caso, e é sempre, que está em causa, é o da saúde pública. E, portanto, eu tenho duas questões ao Sr. Diretor-Geral. Uma delas entronca naquilo que o Sr. Deputado Jorge Costa disse e, na minha opinião, disse bem, é que eu não consigo entender que, perante uma matéria desta importância, não consigo entender, e gostava que me explicasse, se pudesse, porque é que não se suspende de imediato a instalação destas linhas. E, portanto, a pergunta que lhe queria fazer é qual é a consequência na prática da suspensão da implementação destas linhas, pois se nós temos dúvidas e achamos que isto pode ser grave, para mim só existe uma solução, que é até se aclarar com certeza as consequências, é a imediata suspensão. E o Sr. Deputado Domingos Pereira não é para fazer nenhuma luta política, mas digo-lhe que se neste momento eu estivesse na sua posição, sairia daqui e iria falar com o Sr. Ministro para ver se era possível suspender imediatamente. Então, muito obrigado, então fez o seu papel, agradeço-lhe e louvo-o por isso. Se podia ser, e depois já agora se nos puder dizer porque é que não pode ser suspenso, também agradecíamos, que seja suspenso de imediato esta implementação. Depois, acho que seria também importante, e o Sr. Diretor não sei se tem esses estudos ou se encomendou alguns estudos dessa matéria, é saber, em concreto, relativamente a cada uma das linhas, há umas de alta tensão, há umas de muita alta tensão, suponho que isto significa efeitos diferentes, não tenho a certeza do que estou a dizer, mas se em concreto tem alguns estudos ou alguns indicadores concretos ou algo que nos possa dizer quanto ao efeito, ao efeito que seguramente estes campos eletromagnéticos e estes campos elétricos podem ter na saúde das populações. Se tem alguns estudos, se efetivamente isto é uma questão que temos aqui todos, mas afinal não tem efeitos nenhuns, ou se efetivamente tem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bom dia a todos, Srs. Deputados, Srs. Munícipes. Vou tentar responder a todas as perguntas, espero não me esquecer de nenhuma. Tentando endereçá-las por ordem, embora algumas das questões tendem a ser repetidas, por isso eu ao responder a uma estarei obviamente a responder a outras. A primeira pergunta que foi colocada tinha a ver com o prazo dos éditos, porque é que tinha sido a correr. Não foi a correr. Eu se calhar aproveito para lembrar aqui, se calhar todos os deputados aqui presentes, que o processo não começa com o lançamento de éditos por parte da Direção-Geral. Começa, sim, por um processo de consulta pública por parte da Agência Portuguesa do Ambiente, em que, durante esse processo de consulta pública, são dados também 20 dias úteis. Ou seja, quase podemos dizer que há duas consultas públicas, em que a primeira é promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente, 20 dias úteis, e depois há uma segunda lançada pela Direção-Geral, que são mais 15 dias. Por isso eu não estou a ver como é que isto foi feito a correr. Relativamente ao prazo, o prazo também está na lei, não é? Os 15 dias, não foi por nós definido. Bom, tentando responder às restantes perguntas.
O grupo de trabalho, ou melhor, a legislação, vocês falam em regulamentar a legislação, há sempre espaço para melhoria da legislação existente e a constituição do grupo de trabalho visa, no fundo, melhorar e, caso seja necessário, alterar a lei. Existe já um conjunto de regulamentação conexa. Há um despacho da Direção-Geral, o 19.610 de 2013, existe também um despacho da Direção-Geral de Saúde. Posso dizer também que o próprio Regulamento de Segurança das Linhas de Alta Tensão já impõe distâncias mínimas de segurança às zonas sensíveis, ou seja, há orientações da Organização Mundial de Saúde, existem orientações da própria Comissão Europeia, ou seja, isto é uma temática que preocupa todas as entidades públicas, todos os Estados-membros, e existe, efetivamente, muita literatura sobre o assunto. Aproveito também para dizer que, e não gostava que aqui se confundisse, aquilo que são as competências da Agência Portuguesa do Ambiente e as competências da Direção-Geral de Energia. Porque, efetivamente, a Agência Portuguesa do Ambiente, quando lançou a consulta pública, recebeu todas as preocupações, reclamações dos interessados, nas quais se inserem estas questões de interesse público e de saúde pública, e constituiu, na altura, uma comissão de avaliação que analisou todas essas reclamações. Essa comissão tem várias entidades. Lembro que tem o ICNF, tem o LNEG, tem a própria DGEC, tem a Comissão de Coordenação Norte, enfim, tem várias entidades. E que vão, no fundo, analisar todas estas questões com vista a defender o interesse público e a saúde pública. Não se limitando a isto, foi ainda pedido parecer à Direção-Geral de Saúde, que, no fundo, se pronunciou, e passo também aqui a citar a declaração de impacto ambiental que está no site da Agência Portuguesa do Ambiente e que foi homologado pelo Seu Estado do Ambiente, em que se diz que foram analisados os riscos para a saúde pública e demonstram que os valores obtidos se encontram abaixo dos níveis de referência indicados pela Portaria 1421 de 2004. Diz ainda que, refere-se que esta disposição decorreu de parecer emitido por parte da Direção-Geral de Saúde enquanto entidade competente para o efeito, ou seja, efetivamente têm sido ouvidas as entidades com competências para o efeito, nomeadamente a Direção-Geral de Saúde e a APA. Ou seja, esta questão não tem passado em branco, tem sido motivo de preocupação de todas as entidades públicas. Concluído este processo de consulta pública por parte da Agência Portuguesa do Ambiente e emitida, no fundo, esta declaração de impacto ambiental que é pública, não é? A Direção-Geral, no fundo, tem, neste momento, em sua posse, estes pareceres todos que são relevantes para o efeito. No âmbito do lançamento de éditos, aparecem novamente algumas reclamações que podemos dizer, algumas são repetidas, ou seja, já tinham sido colocadas no âmbito da consulta pública anterior, outras não. Aquilo que a Direção-Geral irá fazer é pegar nestas reclamações, nestas manifestações de preocupação, analisar, remetê-las para a Agência Portuguesa do Ambiente, no sentido de ter a certeza se elas já foram então respondidas no âmbito da anterior consulta pública e, caso não tenham sido, pedir novamente parecer relativamente a estas preocupações. Mas eu diria que isto tem sido uma preocupação de todas as entidades públicas. Não há negligência relativamente a esta questão. Relativamente às questões dos traçados alternativos, efetivamente foram estudados vários traçados. A competência, no fundo, para definir o traçado é do operador da rede de transporte. E o operador da rede de transporte, quando está a elaborar o traçado, consulta as várias entidades públicas, no sentido de tentar, isto é difícil acertar à primeira, mas fazer uma tentativa que não erre muito, ou seja, há uma preocupação do próprio operador de fazer um traçado que à partida já seja aceite.
isto tem custos para o próprio operador, não é? Fazer um traçado num sítio onde ele já sabe que não vai ser aceito tem imensos custos e não é do interesse de ninguém. E nesse sentido são consultadas várias entidades durante o processo de elaboração do projeto para se tentar ter um projeto que à partida se anteveja, que cumpre com todas as condicionantes, quer de ordenamento de território, quer de saúde, quer ambientais, e que no fundo seja passível de levantar o mínimo de questões possíveis em consulta pública e que seja passível de aprovação. Este traçado, no âmbito da consulta pública, teve também ligeiras alterações. Eu não posso dizer que não pode haver alternativas, eventualmente pode haver alternativas, mas a alternativa existente hoje é aquela que, à partida, reúne mais consensos e que tem, no fundo, eu não diria um parecer positivo, mas sim, tem um parecer positivo em termos de declaração de utilidade, de impacto ambiental, não é? E que na própria declaração foram impostas um conjunto de condicionantes, ou seja, medidas de minimização, não é? Em que, caso venha a ser construída, tem que haver uma monitorização dos efeitos. Ou seja, esta declaração tem já aqui um conjunto de medidas que permitem minimizar os impactos para a população. Relativamente à questão subterrânea versus aérea, a linha. Efetivamente, se a linha for subterrânea, tem um impacto maior para a população do que se for aérea. E porquê? O aéreo, digamos, vamos dizer assim, em termos paisagísticos não é muito bonito, tem um impacto negativo. Mas, em termos de saúde, é mais benéfica uma linha aérea do que uma linha subterrânea. E isto, quer dizer, a Direção-Geral não é a entidade mais indicada para se pronunciar sobre isto, no fundo devia ser a Direção-Geral de Saúde, mas, efetivamente, a linha aérea está a uma distância mínima de 14 metros de altura, enquanto a subterrânea está a uma distância mais curta. Podemos estar a falar de um corredor de 2 metros para cada lado, 4 metros, ou seja, há uma maior exposição, caso a linha seja subterrânea, do que se for aérea. Tanto que, se for aérea, permite, por exemplo, no caso de uma exploração agrícola, haver uma exploração por baixo, e no caso de ser subterrânea, não. Tem que se afetar o corredor e tem que se proteger, no fundo, aquela faixa envolvente da linha subterrânea. Só estou aqui a verificar se existe mais alguma questão que tenha ficado por responder.